Então vamos para o capítulo 1 do livro Põe a Ordem no Seu Mundo Interior, Gordon MacDonald. A Síndrome do Afundamento. Para quem já esteve aqui na aula anterior, no prefácio, a gente falou sobre como ele percebeu que a vida dele interior, seu mundo interior estava em completa desordem. Como ele percebeu que precisava fazer algo urgente para poder colocar a sua vida interior em ordem. Então agora, nesse capítulo, ele vai tratar sobre a síndrome do afundamento, tá? A gente vai começar aqui relatando o livro e comentando algumas coisas. Eu vou focar mais na leitura do livro, propriamente dito, tá? E aí, as tarefinhas, todas as semanas, vocês têm que fazer em casa. Se não fizer em casa, vou dar 10 minutinhos igual hoje aqui, para o pessoal terminar aqui, tá bom? Então vamos lá. A síndrome do afundamento. Certo dia, lá na Flórida, certos moradores de um prédio, quando eles acordaram pela manhã bem cedo, eles olharam do lado de fora e havia um afundamento na rua. A rua tinha cedido, estava engolindo algumas coisas, né? Alguns carros já tinham caído dentro das crateras no chão e a cratera estava aumentando cada vez mais. E aí alguns bancos e algumas mesas que estavam nos jardins também começaram a cair dentro daquela cratera e aquelas pessoas que moravam naquele prédio começaram a ficar preocupados de que aquela cratera crescesse a tal ponto em que afundasse o prédio deles também e todos eles ali acabariam morrendo, né? Então pensa no desespero agora dessas pessoas ao acordar pela manhã, olhar para o lado de fora da janela e ver essa cratera enorme, né, no meio da rua e tudo afundando. Isso aqui é uma história real, tá? Não havia dúvida de que daqui a pouco seria o prédio que iria parar lá dentro. Os estudiosos entendidos explicam que esses afundamentos ocorrem quando as correntes de água subterrâneas recebem durante a temporada de estiagem e as camadas da superfície da terra perdem a sua sustentação. De repente, elas simplesmente afundam, deixando as pessoas com a horrível impressão de que nada no mundo é seguro, nem mesmo a terra em que elas pisam. Então imagine, você tem, né, a terra, e aí embaixo da terra tem várias camadas de terra diferentes, e existem lençóis de água debaixo da terra. Esses lençóis de água que passam debaixo da terra, em profundidade, né, bem lá embaixo, elas dão sustentação para essa terra que está em cima. Quando esses lençóis se secam por muito tempo, fica aquele vácuo, né, debaixo da terra, aquele buraco vazio lá. Dependendo do que acontece, a pressão de cima, da terra que está em cima, né, sem que tenha nada sustentando ali embaixo, vai fazer com que aquela terra ceda e abra aquela cratera, aquele buraco no chão, tá bom? Existem muitos indivíduos cuja vida é semelhante a uma dessas crateras da Flórida. É bem provável que, num ou outro momento da sua vida, muitos de nós tenhamos nos sentido à beira de um afundamento, diante de sensações como de uma extenuante fadiga, ou de um aparente fracasso, ou de uma amarga experiência de frustração por causa de metas e objetivos não atingidos. Talvez tenhamos ficado sentindo que algo no nosso interior estava a ponto de afundar. Parece que estávamos à beira de uma queda que ameaçava varrer todo o nosso mundo para um abismo sem fundo. E por vezes, parece haver poucas condições de se impedir essa queda. Afinal, está errado. Se pararmos para pensar sobre isso, acabaremos descobrindo a existência de um vão interno, nosso mundo interior, que até o momento desconhecíamos. Espero que esteja evidente que, quando esse mundo é ignorado, ele não suporta o peso dos eventos e tensões que a vida coloca sobre nós. Algumas pessoas, ao fazerem essa descoberta pessoal, ficam muito surpresas
e até mesmo confusas. De repente percebem que dedicaram a maior parte do seu tempo e energias desenvolvendo a vida da superfície, do plano visível. Preocuparam-se apenas em obter ou cultivar certos valores, coisas boas ou até mesmo excelentes, tais como títulos acadêmicos, experiência profissional, relacionamentos com pessoas importantes e força ou beleza física. Essas coisas em si não tem nada de errado, mas na maioria dos casos descobre-se tarde demais que o mundo interior do indivíduo encontra-se num estado de total desordem e fraqueza. Quando isso acontece, existe sempre a possibilidade de sobrevir à síndrome do afundamento. Precisamos aprender a ver nossa existência em dois planos diversos: o plano externo ou público, que é de controle mais fácil, é mais facilmente analisado, é visível, é ampliável. Esse mundo é constituído por nosso trabalho, posses, divertimentos, pelo grande número de conhecidos que compõem a nossa rede social. É a parte de nossa existência cuja avaliação em termos de sucesso, popularidade, riqueza e beleza é feita com mais facilidade. Mas o nosso mundo interior é de natureza espiritual. É o centro onde se determinam as decisões e o nosso sistema de valores, onde se pode buscar a reflexão e o isolamento. É um lugar onde adoramos a Deus e fazemos confissões. É um recanto tranquilo, em que não precisa penetrar a poluição moral e poluição espiritual desses tempos. A maioria das pessoas aprende a gerir bem o seu mundo externo. É claro que sempre haverá funcionários incompetentes, donas de casa desorganizadas, indivíduos tão imaturos em seu trato social que acabam se tornando parasitas de todos os que o servem. Mas o fato é que a maioria já aprendeu a acatar ordens, a programar suas atividades, a orientar outras pessoas. Sabemos qual é o sistema que melhor se ajusta a nós em termos de trabalho e relacionamentos. Sabemos escolher a melhor forma de lazer ou divertimento para o nosso caso. Temos a capacidade de fazer amigos e de nos relacionarmos bem com eles. Em nossa vida pública, sempre temos diante de nós uma infinidade de demandas que querem nosso tempo, nosso interesse, nosso dinheiro, nossas energias. E como o nosso mundo público é bem visível, bem concreto, temos de nos esforçar muito se quisermos ignorar todos os seus apelos e exigências. Ele grita alto, querendo nossa atenção e nossa atuação. E todos nós temos esse mundo interior. E é fato que ele pode ter uma extensão praticamente infinita, assim como o mundo exterior. Entretanto, em muitos casos, esse mundo é como as profundezas do oceano. Nunca o exploramos e, por causa disso, ele se mostra cheio de sonhos, emoções, surpresas e emboscadas. Ele está falando aqui sobre essa síndrome do afundamento, que é o quê? Quando você vive a sua vida dando muita atenção para o seu mundo exterior, e você não cuida do seu mundo interior, o seu mundo interior não vai ter base nem sustentação para sustentar o peso das pressões que o mundo exterior vai colocar sobre você. Então, o que é o mundo exterior? Como ele falou aqui, o seu trabalho, né, a igreja, as pessoas que cercam você, né, as suas atividades externas. Esse é o seu mundo exterior. Você querer ter bens materiais, você cuidar da sua beleza, cuidar, né, de ter um corpo forte, cuidar da sua aparência, tudo isso é o seu mundo exterior. Mas o seu mundo interior, você tem parado, tem guardado o seu tempo todos os dias para você refletir sobre o seu mundo interior, sobre as suas emoções, sobre a sua espiritualidade, sobre o seu tempo com Deus, sobre por que você faz o que você faz, por que você pensa o que você pensa. Quando a gente não separa tempo no nosso dia para pensar sobre o nosso mundo interior e para cuidar dele, o que acontece? As pressões do mundo exterior vão sendo tão grandes, e o mundo interior está vazio. E aí o que vai acontecer? O mundo exterior vai ceder, né? Como aquela cratera que a gente viu no começo do capítulo, né? Então estava lá a rua, né? O mundo interior aqui está representando as correntes de água que passavam debaixo da rua, né? Como as correntes de água
não existiam mais, estava seco ali, havia um buraco debaixo da terra, que fez com que aquela terra abrisse e tudo ruiu. Isso é o que acontece conosco quando a gente dá muito tempo da nossa vida só para as coisas externas, para o nosso mundo exterior, para o nosso mundo público, o nosso mundo visível, que as pessoas olham e falam, olha como fulano é um bom profissional, é um bom isso, é bom aquilo, mas ele não cuida do seu mundo interior. O seu mundo interior vai ficando cada vez mais vazio, e esse vazio vai fazer com que o mundo exterior venha a ruir, e vai começar a ruir. Quando começa a ruir, é essa síndrome do afundamento que acontece aqui. Começa a ruir e uma coisa vai puxando a outra, até que a vida da pessoa começa de uma hora para outra a desabar. Aí às vezes começa, por exemplo, na vida financeira, da vida financeira já puxa o relacionamento familiar, já puxa o casamento, daqui a pouco já puxa a saúde, daqui a pouco já puxa a vida dele espiritual e o ministério da igreja. E quando você vê, a pessoa está afundada, né, no fundo do poço de uma hora para outra, ele não sabe nem porquê, ele não sabe nem como é que aconteceu aquilo. Como é que aconteceu? Aconteceu porque ele não estava cuidando do seu mundo interior. Então ele não tinha estrutura para suportar todas as pressões que cada área do seu mundo exterior estava pressionando a vida dele, estava exercendo pressão sobre ele. Entendeu? Então, até aqui, alguém tem uma pergunta? Não? Tudo ok? Vamos continuar? Continuando aí, ó. Continuando o livro. Como o livro não é por tópicos, fica difícil ficar colocando, porque tem que ler, porque não tem tópicos, é um capítulo inteiro e a gente vai caminhando, tá bom? Numa das séries do reality show Survivor, Sobrevivente, uma das finalistas, o nome dela era Jerry, ela comenta as pressões que ela passou ali naquele programa, naquela ilha, e eles perguntaram para ela sobre se na ânsia de ganhar o prêmio de $1 milhão, ela fez coisas que a deixaram espantada. E ela responde: posso ser sincera? Eu não fazia ideia de que esse negócio ia ser tão difícil. Houve um dia em que acordei de manhã e passei o dia inteiro sem saber direito quem eu era. Nos momentos de fome, de estresse ou de frustração, eu dizia coisas das quais logo depois me arrependia. Eram coisas que normalmente eu não diria nem faria. Então, eu fiquei muito espantado comigo mesmo, em diversas situações. Embora Jerry, ela estava ali num ambiente fictício, né, vamos dizer assim, né, um mundo falso, um mundo irreal, criado apenas para um programa, mas ela fala de uma situação de crise, né, uma situação crítica. Naqueles momentos de crise, ela descobria em si mesma traços de caráter que ela não desejava ter, e ela se espantou com esses traços que ela descobriu. Ou seja, você nunca sabe, na verdade, qual vai ser a sua reação em momentos de pressão. Não é verdade? Às vezes, por exemplo, no programa, qualquer reality show que a gente vê na televisão, às vezes você vê certas pessoas ali tendo atitudes, você fala assim, como é que essa pessoa pode estar tendo uma atitude dessa? E a gente se espanta, né, com aquele tipo de atitude e comportamento, mas na verdade, nem nós mesmos sabemos qual tipo de reação, de atitude nós vamos ter em determinada situação. Se acontecesse isso, qual tipo de atitude você teria? Se acontecesse aquilo, qual tipo de reação você teria? Às vezes a gente pensa que vai ter uma reação, e na hora que acontece, e acontece com você, você tem uma reação totalmente diferente do que aquilo que você imaginava que teria. Alguém que já se viu numa situação como essa? Você pensava assim, não, se acontecer isso, eu falei, vai ser uma boa. E aí acontece e você tem uma reação que você nunca esperava na vida. Já aconteceu isso com alguém aqui? Né? Por quê? Porque muitas vezes a gente não nos conhece no nosso íntimo, né? E ele está colocando isso daqui. Na vida real, em condições semelhantes às que ela viveu, nós temos a tendência de ignorar a existência desse mundo interior. Por quê? Quando negligenciamos esse mundo, ele não se mostra tão ostensivo. E é possível até que a ignoremos por longos períodos de tempo, o que pode ocasionar um afundamento e, consequentemente, a formação de uma cratera. Uma pessoa que deu muito pouca atenção ao seu mundo interior foi o escritor inglês Oscar Wilde. William Barclay cita uma confissão feita por Wilde. Os deuses tinham me favorecido com quase tudo.
mas me deixei fascinar pelo prazer. Vivi longos períodos de uma insensata e sensual satisfação pessoal. Cansado de estar sempre nas alturas, saí desesperadamente em busca das profundezas, à procura de novas sensações. Então, o que o paradoxo era para mim, na esfera intelectual, paradoxo, né, são ideias contrárias uma à outra, né, que se contrapõem. A perversão passou a ser na esfera da paixão. Passei a não ter o mínimo de respeito pela vida das outras pessoas. Gozava o prazer onde quisesse. Depois segui em frente. Havia me esquecido de que todo e qualquer ato que praticamos no dia a dia constrói ou destrói o nosso caráter. E que, portanto, tudo que praticamos ocultamente, no futuro será proclamado do alto de um telhado. Deixei de ser meu próprio Senhor. Não era mais o condutor da minha alma. E nem estava ciente disso. Deixara que o prazer me dominasse. Terminei em horrível infelicidade. Ou seja, ele se entregou às paixões, né? Se entregou à sensualidade, começou a usar as pessoas para ter o próprio prazer dele e não se importar nem um pouco com os sentimentos dos outros, e isso, no final das contas, fez com que ele perdesse totalmente o controle da vida dele e das atitudes que ele tinha. Ele disse que, né, ele perdeu o controle da alma dele, e no final ele teve uma horrível infelicidade. Quando Wilde diz que não era mais o condutor da minha alma, está descrevendo o estado de uma pessoa cuja vida interior se acha em total desordem, prestes a desabar. Embora suas palavras retratem seu drama pessoal, o fato é que muitas pessoas poderiam dizer o mesmo. Pessoas que, como ele, ignoraram a sua existência interior. Quando você ignora a sua existência interior, você facilmente vai chegar num estado como esse cara que chegou, como esse escritor. Talvez não na área da imoralidade como ele chegou, mas em outras áreas. Você pode sofrer um afundamento em várias áreas. Tem gente que, não sei se vocês já ouviram falar, tem algumas pregações por aí hoje em dia, até do Thiago Gourmet e outros que trabalham nessa área de emoções, etc. Fala que dinheiro é emocional, já ouviram falar? Por exemplo, tem pessoas que se afundam financeiramente por causa dessa falta de controle interior. Ele não tem controle das suas emoções, ele não tem controle da sua vida interior, por isso ele se afunda, né, na área financeira. Tem outros que se afundam nos relacionamentos, tem outros que se afundam, né, na vida profissional, tem outros que se afundam no ministério, tem outros que se afundam no pecado, como esse homem aqui, na sensualidade, tem outros que se afundam nos vícios. Mas geralmente tudo isso é fruto do quê? De uma vida interior em desordem, um mundo interior desordenado, vai gerar esse afundamento. Ok? Então, continuando aqui, ó. Acredito que um dos maiores campos de batalha que existem hoje é o mundo interior. Então, grava aí, ó. O seu maior campo de batalha é o seu mundo interior. Você precisa gravar isso. O seu mundo interior é o seu maior campo de batalha. Todos os que se dizem cristãos praticantes estão empenhados numa séria luta particular. Entre eles, há alguns que se esforçam muito, carregam pesados fardos de responsabilidades, tanto dentro de casa, quanto no trabalho e na igreja. Todos são pessoas muito boas, mas se acham bastante esgotados. Por isso, muitas vezes, se encontram à beira de um colapso, do tipo afundamento. E por quê? Porque, embora, contrariamente ao exemplo de Wilde, que se entregou aos prazeres e ao pecado, a sua prática de vida seja muito digna e tal, o fato é que se deixam dominar pela sua vida pública, ignorando o seu lado interior, como fizeram Wilde, e só se dão conta disso quando já não há mais tempo. Wayne Miller escreveu o seguinte: quanto mais ocupados estivermos, mais importantes nós nos consideraremos, e acreditamos que os outros também nos verão assim. Então, a imagem que temos sobre um homem bem-sucedido é aquele que não tem tempo para os familiares e amigos, que não acha um instante para apreciar o pôr do sol, e às vezes nem percebe que ele já se foi, executa as tarefas do dia numa pressa intensa, sem parar um momento para dar uma respirada tranquila.
O sistema de valores de nossa cultura ocidental tem contribuído para que deixemos de enxergar tal fato. Somos ingenuamente levados a crer que quanto mais ativo o indivíduo é em sua vida pública, mais espiritual também. Mas isso não é verdade. Achamos que quanto maior for uma igreja, maiores serão suas bênçãos celestiais também. Mas isso também não é verdade, embora possa ser. Quanto maior for o volume de informações que um crente tiver sobre a Bíblia, pensamos mais perto deve estar de Deus. Mas isso também não necessariamente é verdade. Então, o que ele está querendo colocar aqui? Nós caímos numa falsa ideia de quanto mais ativos nós estivermos, quanto mais nós estivermos fazendo coisas, quanto mais envolvidos em projetos, quanto mais a nossa vida pública estiver agitada, mais sucesso a gente tem, mais bem-sucedido a gente vai ser. E muitas vezes isso não é real. Esse mundo não é real. Ele acaba desabando na cabeça da gente mesmo. Porque se você gastar todo o seu tempo, toda a sua vida focada na sua vida pública, naquilo que você faz, na sua vida externa, e não cuidar do seu interior, em algum momento, todo o seu mundo vai desabar. Entenda isso. O seu mundo exterior, ele depende do seu mundo interior. Se o seu mundo interior estiver em desordem, não tiver estrutura, o seu mundo exterior vai desabar uma hora ou outra. Mais cedo ou mais tarde, tudo lá de fora vai cair. Pensa o seguinte, pensa que o seu mundo interior é a estrutura dessa casa. Então nós estamos aqui no templo, esse templo tem uma estrutura. Você não está vendo a estrutura, sim ou não? Você não está vendo a estrutura, mas ela está aqui. Debaixo desse templo tem vários alicerces, sim ou não? Tem vários alicerces aqui, tem muito concreto, pedra, areia, tem um monte de coisa aqui, ferragens, sustentando este templo. Se por algum motivo essa sustentação, esse alicerce que está aqui debaixo, ele for removido, tudo isso aqui vai cair, sim ou não? Vocês já viram enchentes, por exemplo, e às vezes a enchente começa a varrer, né, as coisas por debaixo, né, e aí acaba levando, né, alicerce, por exemplo, de uma casa, e aí a casa toda vem abaixo. Por exemplo, casas que ficam próximo ao rio, né, quando há aquelas enchentes, enxurradas com água muito forte, às vezes a água entra por debaixo da terra, né, onde no alicerce daquela casa, ela destrói o alicerce da casa, quando você vê a casa inteira vai, né, ao chão. É isso que acontece com a nossa vida. A sua vida exterior é isso daqui, é esse templo aqui que você está vendo. A sua vida interior é o alicerce que você não está vendo. Você olha para cá, você não está vendo o alicerce, mas ele está lá. E ele é tão concreto quanto essa parte externa que você está vendo. Então, às vezes você está focando só no seu trabalho, só, né, nas atividades da igreja, só na faculdade, só na escola, nos relacionamentos com as outras pessoas. Mas como é que está o seu relacionamento com você? Como é que está, né, o seu eu? Como é que está a sua paz interior? Como é que está, né, a sua autoimagem? Como é que está a sua mente? Como é que estão os seus sentimentos? Como é que está a sua vida espiritual? Se você não focar nisso, cedo ou tarde, tudo que está do lado de fora vai desabar. Você precisa entender isso. Então ele coloca aqui que a nossa cultura ocidental, ela nos dá uma falsa ideia de que se nós somos muito ocupados, se nós tivermos muita atividade, estivermos o tempo todo fazendo um monte de coisas, nós vamos ser bem-sucedidos. Mas isso não é real. Isso é perigoso. Aí ele continua aqui, ele vai falar sobre um missionário daqui a pouco, e com a visão que ele tinha a respeito disso. Como pensamos dessa maneira, somos tentados a dar uma atenção excessiva à nossa vida exterior, às custas da vida interior. E é mais programações, mais reuniões, mais experiências de aprendizado, mais pessoas com as quais nós queremos nos relacionar, mais atividades, até que o peso vai se tornando tão grande que a estrutura toda começa a oscilar. A ameaça de desmoronar. E é assim que começa a parar sobre o indivíduo a sombra da fadiga, das frustrações, do fracasso e da derrota. O mundo interior, que foi negligenciado, não está mais suportando todo o peso do mundo exterior. Então, quando você não tem tempo no seu mundo interior,
vai chegar uma hora que o peso vai ser tão grande, você já não vai ser mais capaz de suportar. É por isso que muitas vezes a gente vê alguns líderes que começam todo empolgado no começo do ano, né? E aí quando chega no metade do ano ele já está entregando os pontos e alguns até já querem entregar o departamento, o ministério, sei lá o que for, e não querem mais fazer nada. Por quê? Porque às vezes ele foca tanto no mundo exterior, não cuida do seu mundo interior, e aí quando chega na metade do caminho ele está querendo desistir. Porque as pressões do mundo exterior causaram tanto, foram tão pesadas sobre ele, e o mundo interior dele não foi cuidado, não foi tratado, que agora ele não suporta mais. Joga uma pena em cima dele e ele já está explodindo. Né? Tem gente que, às vezes, você vê certos líderes que abandonam ou que param de fazer alguma coisa, vai perguntar para ele: opa! E aí você vai perguntar para eles o que aconteceu. Às vezes, o que aconteceu foi uma coisa boba. Eles falam assim: mas como é que essa pessoa ficou tão chateada por causa de uma coisa tão boba, tão pequena? Ou por que ele abandonou o ministério, sei lá o que, por causa de uma coisa tão boba, tão pequena? Só que aquilo ali foi só o start, entendeu? Foi só o estopim. A causa real não é aquilo. É que ele já estava totalmente sobrecarregado, ele já estava no limite. Qualquer coisa que você coloca ali a mais é motivo para a pessoa chutar o pau da barraca. Entendeu? É a gota que faltava para transbordar. É a gota que faltava. Então, o problema foi a gota? Não, era um balde todo que estava cheio já. Mas ele passou aquela gota para transbordar. Se o balde não estiver cheio, a pessoa talvez lidaria com aquilo ali tranquilamente. Mas como o balde estava cheio, foi só uma gota que já transbordou tudo. Encontrei-me casualmente com um homem que se dizia crente já há vários anos e começamos a conversar. E a certa altura eu fiz-lhe uma daquelas perguntas que os crentes deveriam fazer uns aos outros, mas não fazem, porque ficam bem sem jeito. E como vai indo você espiritualmente? Essa foi a pergunta que ele fez para um homem cristão, que se dizia cristão. Como vai a sua vida espiritual? Como você vai espiritualmente? E ele respondeu: boa pergunta. Qual seria a minha resposta? Acho que estou bem. Gostaria de poder dizer que estou crescendo espiritualmente, que estou me sentindo mais perto de Deus. Mas a verdade é que no momento me encontro estacionário. Ele me dá a impressão de que deseja continuar conversando sobre o assunto. Então eu faço outra indagação. Você está tirando um tempinho todos os dias para pôr ordem em sua vida interior? Ele me ficou meio confuso. Se eu tivesse indagado como vai o seu período devocional, ele teria sabido exatamente o que responder. Esse conceito é bem mais tangível. E ele poderia ter respondido em termos de dias, horas, minutos, sistemas e técnicas que ele usava no seu devocional. Mas minha pergunta fora sobre a presença ou não de ordem em sua vida interior. E a palavra-chave aí é ordem, um termo que denota qualidade e não quantidade. Ele percebeu a diferença e ficou meio incomodado. A resposta foi: e quem é que consegue pôr em ordem sua vida interior? Indagou ele. Eu tenho serviço na minha mesa para o resto do ano. Nessa semana terei que sair todas as noites. Minha esposa está insistindo comigo para tirar uma semana de férias. Estou precisando dar uma pintura na casa. Então simplesmente não sobra tempo para pensar em colocar a minha vida interior em ordem, como diz você. Aqui ele fez uma pausa e depois continuou. Afinal, o que vem a ser essa vida interior? Essa pergunta é daquelas que nos fazem pensar. Imagine só, aí temos um homem que já frequenta a igreja há muitos anos, pratica atos religiosos e em decorrência disso é considerado crente. Entretanto, nunca pensou na ideia de que por trás de todos aqueles atos e de todo aquele aparato religioso bem intencionado, precisava haver algo mais sólido, algo confiável. O fato de ele crer e se acha ocupado demais para cultivar o mundo interior e de nem saber ao certo o que é isso, revela que talvez não entenda nem um pouco o que é ter uma vida que conhece a Deus. Sério, né?
Obviamente, nos momentos que se seguiram, tivemos muito para conversar. Poucas pessoas nesse mundo tiveram de lutar com as pressões da vida pública, como Annie Morrow Lindbergh, esposa do famoso aviador Charles Lindbergh. Mas ela conseguiu proteger seu mundo interior com muito cuidado. E em seu livro, The Gift from the Sea, A Dádiva do Mar, ela faz alguns comentários muito reveladores a esse respeito. A coisa que mais anseio é estar em paz comigo mesma. Grave essa frase. A coisa que mais anseio é estar em paz comigo mesma. Diga aí comigo. A coisa que mais anseio é estar em paz comigo mesmo. Se você é mulher, fala estar em paz comigo mesma. Diga aí. A coisa que mais anseio é estar em paz comigo mesmo. Quero ter imparcialidade, pureza de intenções e uma linha de ação para a minha vida que me permita desenvolver todas essas atividades e obrigações da melhor maneira possível. Eu quero, na verdade, para usar uma expressão de linguagem cristã, viver em estado de graça o mais que eu puder. Não estou empregando esse termo aqui em sentido estritamente teológico. Quando falo em graça, eu quero dizer uma harmonia interior essencialmente espiritual, que possa se manifestar em harmonia exterior. O que estou querendo talvez seja o mesmo que Sócrates pede na oração de Pedro, que diz que o meu homem exterior e meu homem interior sejam um só. Eu gostaria de alcançar um estado de graça espiritual interior que me possibilitasse atuar e contribuir como Deus gostaria que eu fizesse. Então, olha o pedido dessa mulher no livro que ela escreveu. Ela queria estar em paz com ela mesma. Ela queria viver um estado de graça. Ela queria ter imparcialidade, pureza de intenções. Ela queria ser capaz de fazer todas as obrigações e atividades que ela tem para fazer da melhor maneira possível, cumprindo assim o propósito que Deus tem para ela, o que Deus gostaria que ela fizesse. Uma coisa difícil de se conquistar, na verdade. Aí ele coloca aqui mais um outro exemplo, e ele fala sobre Fred Mitchell, um grande expoente das missões mundiais. Esse é o missionário que eu falei, e ele coloca o seguinte: ele costumava ter em sua mesa um quadrinho com o seguinte lema. Então, na mesa dele, um quadrinho escrito: cuidado com a aridez que há em uma vida superativa. Se você puder, repita comigo aí: cuidado com a aridez de uma vida superativa. Quem lembra ou sabe dizer o que é aridez? Não? O que é aridez? Seco do deserto, seca do deserto. Isso aí, quando se fala uma terra árida, é o quê? Uma terra seca, né? Sem vida, né? Então ele está dizendo, que uma vida superativa, ela pode ser tão árida como uma terra seca. Você pode estar fazendo um monte de coisas, mas a sua vida pode estar seca como aquela terra lá rachada, que não tem vida, que não tem nada. Ou seja, cuidado com o excesso de atividades. Ele também enxergava o perigo de um afundamento quando se negligencia a vida interior. Aquela cratera na Flórida é uma representação do plano físico de um problema espiritual com o qual lutam muitos crentes ocidentais. É na medida em que as pressões da vida foram aumentando, haverá muitas outras pessoas cuja vida irá parecer-se com uma cratera dessas, a menos que elas façam um autoexame interior. Pergunte a si mesmas: será que por baixo dessa superfície agitada e barulhenta há um mundo interior? Um mundo que precisa ser analisado e cuidado? Será que posso cultivar força e resistência pessoal para suportar as pressões exercidas sobre a superfície do meu mundo? Certa vez, o presidente dos Estados Unidos, John Quincy Adams, que estava em Washington, sentiu muita saudade de seus familiares, se encontravam em Massachusetts, e mandou-lhes uma carta.
E ele, dirigindo uma pequena mensagem de incentivo ou conselho para cada um dos seus filhos, para a filha, ele abordou a questão do futuro casamento, falando sobre o tipo de homem que ela deveria escolher. Suas palavras revelam que ele dava grande importância ao fato de se ter uma vida interior bem ordenada. Olha o que ele escreve aí na carta para sua filha. Filha, arranje para o marido um homem honesto e conserve-o honesto. Não importa se não for rico, desde que seja independente. Dê mais valor à honra e ao caráter moral dele do que a todas as outras circunstâncias. Não se preocupe com outra grandeza que não a da alma, nem com outras riquezas que não as do coração. Vou ler de novo, grava aí. Filha, arranje para o marido um homem honesto e conserve-o honesto. Não importa se não for rico, desde que seja independente. Dê mais valor à honra e ao caráter moral dele do que a todas as outras circunstâncias. Não se preocupe com outra grandeza que não seja a da alma, nem com outras riquezas que não sejam as do coração. Amém? Para terminar, recado para quem não está com a casa em ordem. Se o meu mundo interior estiver em ordem, será porque eu tomo diariamente a decisão de estar atento a isso. Vamos repetir essa frase? Se o meu mundo interior estiver em ordem, será porque tomo diariamente a decisão de estar atento a isso. De novo, se o meu mundo interior estiver em ordem, será porque tomo diariamente a decisão de estar atento a isso. Então, grava isso aí, ó. Se você não colocar como prioridade cuidar da sua vida interna, seu mundo interior, todos os dias, com certeza seu mundo interior vai estar em desordem. Mas se você todos os dias separar um tempo para cuidar do seu mundo interior, com certeza o seu mundo interior vai estar em ordem. Se meu mundo interior estiver em ordem, será porque tomo diariamente a decisão de estar atento a isso. Então, se você estiver atento todos os dias ao seu mundo interior, você vai colocar em ordem. Ao seu mundo interior estar em ordem, o seu mundo exterior, consequentemente, também vai ser colocado em ordem. Amém? Não adianta você querer ordenar o mundo exterior mantendo o mundo interior em desordem, mantendo o mundo interior desequilibrado, porque vai chegar uma hora que o peso do mundo exterior vai ser tão grande sobre você que a falta de ordem, a falta de profundidade, a falta de alicerce do seu mundo interior vai fazer com que todo o seu mundo exterior desabe. Ok? Então, alguém aí gostaria de comentar algo sobre isso, para a gente ir finalizando a nossa aula de hoje? E aí? Na verdade, o que acontece Tem que falar algo por causa da gravação. Fala no microfone aqui. na verdade, o que acontece é que muitas pessoas estão inflamadas por dentro, né? Isso aí mostra que, na verdade, tem muitas pessoas que aparentemente estão bem, mas elas estão inflamadas por dentro, né? É como você falou, uma pena pode ser uma bomba, né? Isso aí. Muita inflamação por dentro. No mundo interior. Quem mais gostaria de comentar algo? Quem aqui tem o hábito, como a gente falou na primeira aula, de conversar com os seus pensamentos, conversar com você mesmo? Ah, gente. Levanta aí, deixa eu Foi ver. isso até louco. Quem tem o hábito? Nem fez um sopro. Você precisa fazer isso, levar isso a sério. Você precisa confrontar você mesmo todo dia. Às vezes, você tem um pensamento que você nem gostaria de ter. E se você não confronta esse pensamento, ele começa a dominar você.
Então você precisa confrontar esse pensamento, você precisa lutar contra ele. Às vezes você precisa se perguntar por que é que você está pensando aquilo que você está pensando nesse momento. O que levou você a estar pensando isso? Às vezes você não percebe, mas você está sendo influenciado por alguma coisa. Não necessariamente, às vezes é demônio, às vezes pode até ser, mas não necessariamente. Às vezes você está sendo influenciado por um sonho que você teve naquele dia. Às vezes você está sendo influenciado por uma novela, um filme, ou alguma coisa na televisão, ou na internet que você viu naquele dia. Às vezes você está sendo influenciado por uma música que você ouviu naquele dia e você não estava nem prestando atenção nela, mas você estava, por exemplo, ouvindo ela na ida do trabalho, ou você entrou num lugar e estava tocando uma música lá, e aquilo ali está te influenciando a fazer alguma coisa que você nem percebeu. Às vezes você está sendo influenciado por uma opinião que alguém deu e você agora está seguindo no fluxo da manada, né? Então, se você não confrontar os seus pensamentos, se perguntar, por que eu estou pensando isso? Por que eu estou desejando isso? Por que eu estou querendo fazer isso? Não é meu costume isso, não é da minha prática, do meu feitio isso. Por que eu estou pensando isso? Por que eu estou querendo fazer isso? Você tem que começar a se confrontar. Quando você tem esse hábito de conversar com você mesmo e tentar entender, né, o porquê você pensa certas coisas, porquê você fala certas coisas, porquê você toma certas atitudes, você começa a ser mais consciente do seu mundo interior. Porque a verdade é que nosso cérebro, ele tenta economizar energia o máximo que ele pode. Então, o nosso cérebro, embora ele foi feito para pensar, ele não gosta de pensar. O seu cérebro, ele quer tomar as decisões o mais rápido possível e exigindo dele o mínimo possível de energia. Então o que acontece? Ele grava, né, dentro dele vários tipos de padrões de comportamento que, no caso, seriam gatilhos para você tomar decisões mais rápidas. Mas nem sempre essas decisões são as melhores. Mas ele fez isso ficar lá gravado na sua mente. Então, por exemplo, você viu, vamos dizer, a sua mãe sempre tendo uma mesma atitude em determinada situação. O seu cérebro gravou aquilo. Automaticamente, quando você passar por aquela situação, o seu cérebro já vai jogar para você a atitude que a sua mãe tinha. Só que é o seguinte, se você não refletiu se aquela atitude é uma atitude boa ou ruim, você vai simplesmente fazer o que o seu cérebro está mandando você fazer. Mas não necessariamente aquilo é o correto. Por isso que você tem que confrontar os seus pensamentos. Entra no automático. Você entra no automático. O seu cérebro ele trabalha no automático. Então, quanto mais você trabalha sem confrontar você mesmo, mais você pode estar sendo conduzido a decisões erradas, né? A falar coisas erradas, a pensar coisas erradas, porque você não confronta os seus próprios pensamentos, suas próprias atitudes. Então grava isso. As pessoas muitas vezes tomam atitudes sem nem saber o que estão tomando, simplesmente porque elas se acostumaram com aquilo. Elas aprenderam aqueles padrões, seja na casa delas, seja na escola, seja na igreja. Elas aprenderam certos padrões, estão lá no seu inconsciente, está lá no seu subconsciente. Você não é consciente daquilo que está impresso lá, mas está impresso aqui. Uma série de padrões, de respostas, comportamentos, está tudo impresso aqui na sua mente. E aí, quando vem uma situação, rapidamente o seu cérebro já diz para você o que tem que fazer. É instantâneo, uma questão de instinto. Você vai e faz. Mas nem sempre isso é o melhor. Então você precisa, aquela historinha do contar até 10, é mais ou menos isso. Você tem que contar até 10 e confrontar você mesmo. Essa atitude é a melhor? Eu responder dessa maneira é a melhor forma? Né? Eu fazer isso nessa hora, nesse momento, né? É a melhor forma de se fazer? Ou não? É melhor esperar? Faça perguntas, confronte você mesmo e você vai começar a colocar em ordem o seu mundo interior. Amém? Amém. Mais alguém? Estava assistindo esses dias aquele programa do China, do Caso de Família. Aí ela estava entrevistando um pessoal o casal, né, que briga muito, um bate no outro. A questão era essa, um espancava o outro. Aí ela perguntou para a moça assim, por que vocês vivem desse jeito, assim, se agredindo? Você acha bom viver se agredindo desse jeito? Ela falou assim, não, mas se ele me agride, eu agrido também.
Aí a Cristina perguntou assim, por acaso a sua mãe também vivia assim, era agredida e agredia? Ela falou assim, é assim que ela vivia. Eu cresci nesse meio. Meu pai agredindo minha mãe agredindo ela. Aí a Cristina perguntou para ela assim, mas você achava isso bom quando você assistia? Você via, você achava isso bom? Não, eu não gostava, ia em cima do meu pai, brigava com ele, não gostava que ele batesse na minha mãe. Ela falou, por que você tá retratando tudo que você viveu que você achava ruim? Não era agora para você querer ter uma vida diferente? Para você dizer, isso que minha mãe viveu, meu pai viveu, eu não vou viver. E ela está fazendo exatamente tudo que ela viveu, que ela achava ruim, ela está repetindo tudo na vida dela. Mas o natural é isso. Por quê? Porque o seu subconsciente já registrou aquilo. Ou seja, o padrão que você aprendeu é aquele. Você vai, inconscientemente, você vai reproduzir o mesmo padrão. Então, se você não lutar contra o seu subconsciente, contra aquilo que está impresso lá no seu cérebro, você vai simplesmente repetir esse padrão. Então, a gente precisa aprender a lutar, né, com as nossas próprias emoções, com os nossos próprios pensamentos, né, essa luta interna, né, que a gente precisa fazer constantemente. Ok? Mais alguém aí? Deixa eu ver se comigo lá no trabalho eu estava assistindo, eu cheguei na hora lá, estava dando um programa, acho que foi na Record, e estava aquele cantor Ferrugem, né? E eu estava vendo ele cantar ali naquela hora, e na mesma hora ali começou a vir pensamentos, entendeu? Pensamentos de ligar para o meu primo e a gente conversar, e aquela coisa toda que na época meu primo ia muito no negócio de pagode, via roda de samba. E na mesma hora que eu estava vendo ali ele cantando, aí veio um pensamento em querer entrar em contato com meu primo, para a gente conversar, e ver o pessoal que toca com ele, e tentar, entendeu, fazer isso. Eu não sei dizer se era, pode ser que seja meu pensamento ou inimigo, eu fiquei indeciso nessa parte aí, e aflorou um pouquinho essa vontade, entendeu, de entrar em contato, de falar, porque até mesmo sabendo que meu primo está afastado, ele se afastou depois do falecimento da minha prima, com ele, aquela coisa toda assim, eu queria saber do senhor se isso foi um pensamento meu, se foi o inimigo, entendeu? Entrando, porque aflorou um pouco, mas ali na mesma hora não, depois eu chegando em casa, eu costumo muito chegar e conversar no espelho. Sempre eu entro no banheiro, me olho e às vezes em pensamento eu me confronto, né? Porque aquilo, eu sempre faço isso, entendeu? Eu sempre converso com o espelho, eu olho minha imagem, às vezes eu converso com o espelho em pensamento e na mesma hora assim, aquela coisa foi embora, mas ficou aquela primeira impressão. Você vendo um simples programa, né? E aquela coisa vem assim, entendeu? É só Deus mesmo, né? Para ter misericórdia da nossa vida. Não tem como te dizer se foi seus próprios pensamentos, se foi diabo, etc. Não tem como dizer não. Mas que isso acontece. Como posso dizer, são gatilhos mentais, né? Que a gente vê algo em algum momento, em algum lugar, e aquilo dispara um gatilho mental dentro da gente. Vai levar você, às vezes, até uma outra fase da sua vida, um outro momento que você viveu, uma experiência lá atrás, né? E aquele gatilho desperta algo em você que às vezes estava adormecido muito tempo ali, e às vezes você foi em um certo lugar e aquele negócio despertou, e você fala assim, meu Deus, eu nem sabia que esse negócio não estava aqui dentro de mim. E está lá. Eu buscava um tempo atrás no meu certificado de ensino médio, né, para poder dar entrada lá na pós-graduação. Na verdade, para poder pegar fui pegar o meu certificado de ensino médio para poder pegar o meu certificado do ensino superior para dar entrada da pós. Aí eu entrei no colégio, só que tinha muito tempo que eu não entro no colégio. Aí eu fui lá na secretaria, aí quando eu estava descendo, e veio a memória assim, do tempo que eu estava no colégio,
Aí teve outra vez que eu fui comprar um caderno assim. Aí eu senti o cheiro de material novo, material escolar. Aí eu lembrei, e assim, eu sou muito ruim de lembrar, até a questão da minha infância. Eu lembrei da minha infância, no colégio e tal, e olha que eu tenho muito tempo. E em relação a isso, né, eu tenho dois exemplos em relação a às vezes, como a gente pensa que tá tudo bem dentro da gente, às vezes as coisas não estão e algum gatilho mental desse vem deu pra demonstrar que a gente não está. Não é que não está, né? Às vezes nosso corpo reage de alguma maneira. Esteja. Eu até contei aqui no dia. Eu saiu o filme da Aladdin, eu fui assistir o trailer. Eu tava dando pra assistir porque eu gosto do Will Smith, eu gosto do ator. E aí eu fui assistir o trailer, eu lembrei da minha avó. Minha avó faleceu, eu tenho 4 anos. E aí não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Aladdin com a minha avó. Porque minha avó trazia as fitas da Disney pra mim quando eu era mais novo. E eu lembrei, e Aladdin era o filme que eu mais gostava da Disney. E quando eu assisti o trailer, eu lembrei de um monte de coisa que estava dentro de mim. E na época eu não pude nem chorar o enterro da minha avó, porque minha mãe passou mal no dia, eu tive que levar minha mãe. Eu tinha até, na época eu pedi ver se eu conseguia algum líder aqui. Ninguém pôde ir lá para dar o suporte, aí eu fiquei sozinho. Eu ia fazer o culto fúnebre da minha avó sem ser presbítero, sem ser diácono, sem ser pastor. Acabou que eu não fui nada, nem minha avó sendo velada, porque minha mãe passou mal, tive que ir para o hospital com ela. Então assim, foi uma loucura. Eu nem pude chorar, eu nem pude botar para fora o que estava dentro de mim na época com a minha avó. E aí, quando eu vi o filme, eu lembrei de que eu não botei para fora aquilo. Aí eu comecei a chorar assistindo e tal. E aí esse dia, no aniversário da minha mãe, minhas irmãs fizeram um slide de foto, uma vizinha de foto. E eu botou várias fotos da minha avó. E assim, a minha avó era muito amada por muita gente. E aí tava todo mundo, a gente fez a festa principal muito grande, assim, veio todo mundo da família, um monte de amigos. E aí meu primo, na verdade ele não é o mais novo, mas ele é mais novo que eu, ele deve ter 17, 18 anos. Ele desabou de chorar, desabou, ficou sem brincadeira uns 20 minutos chorando, sentado fora pro canto. Aí, depois que ele terminou, aí depois de um tempo, passou uma semana, minha tia me ligou, falou que me mandou mensagem. Falou, Thiago, eu tô preocupado com o Jonathan e tal, que ele tá tendo umas crises dessas assim, às vezes só de falar ele já chora. Porque ele guardou, ele quis se fazer de forte por muito tempo. E tem uma hora que o anterior dele desabou, como eu tô falando aqui. Tem uma hora que desabou. Então, assim, exemplos reais do que eu particularmente vi há poucos dias atrás. Quando a gente não cuida de nós, assim, por dentro, uma hora isso vem à tona, uma hora isso sai. Estavam falando, por exemplo, de pensar. Eu fiquei chateado em relação a uma coisa até a mim mesmo em relação ao trabalho. Eu entrei no ônibus hoje e assim, quando eu me toquei eu já estava no ponto, eu nem senti o tempo passar. E olha que eu vim ouvindo meus podcasts na vida, vim lendo, fazendo um monte de coisa. Eu nem liguei, porque eu estava tanto com a cabeça no problema que eu desliguei. E olha que o meu caminho é longo, são 40 quilômetros. Então assim, é bem complexo mesmo. Nossa mente é pastor, não existe uma diferença, assim, quando você fala esse gatilho de memória, não existe uma diferença entre você saber se aquele é simplesmente um gatilho de memória que te leva a algo passado ou que seja uma mensagem diabólica. No caso, por exemplo, eu vou citar o meu caso. Eu, por exemplo, eu amava dança, gosto de dança até hoje, não vou dizer que às vezes a gente deixa de fazer, mas não quer dizer que a gente deixou de gostar, né? Eu gosto de dança e eu fazia dança de salão. Então, quando eu vejo, por exemplo, um programa de televisão que eu vejo dança de salão, aquilo me remete ao tempo que eu dançava dança de salão. Mas isso não quer dizer que eu tenha a vontade de voltar a dançar como eu dançava, nos salões. Então, quer dizer, não há uma diferença entre eu remeter à memória de algo que aconteceu ou me vir um desejo de praticar aquilo novamente. Porque, por exemplo, o irmão falou ali, ó, quando ele ouviu o pagode, remeteu a lembrança do primo. Ele teve vontade de falar com o primo. Mas isso foi simplesmente, remeteu a memória do primo, ele teve vontade de entrar em contato com o primo, ou
Ou remeteu à memória do tempo que ele também vivia no pagode e ele, de repente, deu aquela vontade de, tipo assim, voltar pro pagode. Existe uma diferença. Porque do jeito que você falou ali, você, aquilo ali me levou e eu fiquei em dúvida se era do diabo ou não. Porque para ser do diabo, teria que ser um pensamento que te levasse assim, pô, me dá vontade de voltar para aquilo lá, entendeu? Pô, senti saudade agora, me deu vontade. Porque eu lembro do tempo que eu dançava, dança de salão. Mas eu não penso em voltar. Quando eu penso que eu dançava salão nas noites, eu fico pensando assim, meu Deus, quantos livramentos Deus me deu, muitas das vezes eu nem fiquei sabendo, né? Eu posso ter sido livre de uma briga dentro do salão, de levar uma facada, um tiro, né, de alguém vir em cima de mim, ou de repente eu estar dançando com um homem que fosse casado, que a mulher chegasse lá, quebrasse tudo, me arrebentasse. Eu começo a pensar assim. Então eu acho que há uma diferença entre você remeter alguma situação, te remeter ao passado, assim, a memória de algo que você viveu, e a diferença entre você ver aquilo e sentir o desejo de voltar àquilo. Não há uma diferença? Que aí nesse momento que você sente o desejo de voltar ao pecado, aí sim, eu creio que seja uma mensagem diabólica. Nem sempre, às vezes o desejo é só seu mesmo, tem nada a ver com o diabo. O diabo só vai entrar muitas vezes para te incentivar. Sim, mas te a concluir esse desejo que é seu. O desejo é seu. E aí ele vai ficar te instigando a ir lá e concretizar o negócio. Mas muitas vezes o desejo é seu, não é dele não. E nem às vezes ele botou em você aquele desejo não. Você já tem aqui. É como ela falou também, agora, às vezes é memória. Por mais que a gente por exemplo, não tem como, tem coisas que a gente não exclui da nossa mente. É igual eu falo pro pessoal, na última aula do discipulado, foi sobre perdão. Aí uma menina perguntou assim, mas eu lembro, eu falei, mas é onde disse na Bíblia que você vai esquecer? Perdão é você lembrar sem dor. Você vai lembrar daquilo ali, mas aquilo ali não vai te causar dor. Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Teve um caso recente de um líder aí que caiu, né? E aí o bispo foi conversar com essa pessoa e tal, e foi descobrir que na verdade já há muito tempo ele alimentava um desejo que não se concretizava e vamos dizer, ele queria que a esposa dele fizesse algumas coisas com ele que ela nunca fez, e ele ficou alimentando isso, nunca se concretizou, e um dia apareceu uma proposta, né, vamos dizer assim, de uma mulher que queria fazer com ele o que ele sempre desejou e nunca teve em casa de fazer, e ele foi lá, caiu e se arrebentou todo. Então o que acontece? Talvez se ele não ficasse alimentando aquela esperança, aquele desejo que aquilo viesse a acontecer, talvez quando viesse a proposta externa ele não teria caído. Mas pelo fato de ele ficar alimentando aquilo, veio a proposta externa, ele foi lá e caiu. Então, esse é o problema, né? É você ficar alimentando coisas que você não deveria alimentar, né? Então, é uma questão complexa que tem a ver com o nosso interior. Por exemplo, vamos dizer que a pessoa ele era alcoólatra e hoje ele não bebe mais. Aí ele passa num lugar, aí ele sente o cheiro de vida, aí ele vai e aí até sente o gosto na boca, né? Beleza. Se ele for embora e deixar isso para lá, tudo bem. Mas se ele ficar alimentando aquilo, aí ele fica lá o dia inteiro cansando. Não vai sentir o gosto na minha boca. Nossa. Então aí ele fica alimentando no outro dia. Bem que podia dar uma provadinha só, né? E tal. A Bíblia fala que não é para se embriagar, né? Entendeu? Mas beber não tem problema. Aí ele vai ficar alimentando. Aí quando vê, às vezes uma semana depois, 2 semanas depois, o cara foi lá, bebeu bom para dizer que era só social, quando viu, encheu a cara, embriagou, fez vexame e já era, né? Deu ruim. Então assim, você tem que lutar com o seu mundo interior. Se o seu mundo interior estiver desordem, né? Se você não estiver satisfeito em si mesmo, se você estiver, né, cheio de desejos incontidos dentro de você, uma hora vai dar ruim. Uma hora, né? É igual a piada do pastor Marinho lá de Cuiabá, do Me Segura Jesus, né? Do pagodeiro que me segura Jesus.
Ninguém vai saber, você tem que contar. Nossa, eu tô lembrando você, que você sabe, né? Eu não sei não. Não lembra mais? Do Zé do Pagode, né? Ele começou a escutar o pagode, ele era pagodeiro. E ele foi descendo a ladeira, vindo da igreja, e está escutando o pagode. Ele, me segura, Jesus. E ele foi descendo e escutando o pagode. Me segura, Jesus. Aí, conforme ele foi aproximando, ele falou, me segura, Jesus. Me segura, Jesus. Me segura, Jesus. Quando ele me segura, Jesus já estava caindo no pagode. Ele foi alimentando. Se ele ficasse no Me Segura Jesus e entrar no ritmo, talvez ir para outra rua, né? outra vez pegar outro caminho, né? Mas ele foi entrando, alimentando. Olha, Normalmente a música ela tem o poder de fazer a gente ter memória de muita coisa. sim. Só que a gente tem que lembrar e repreender. Isso não é mais pra mim. A gente eu lembro muita coisa do passado, às vezes eu lembro música que eu gostava, né? Quando vem assim, eu me encantava, eu falava, eu recebo. Não sei se não é que eu vim te alimentar, a gente vai viajando na primeira. Só sofrência. Só sofrência. Pode É ter. complicado, né? Vamos encerrar? Fala aí. Não, eu queria contar uma ilustração. O que acontece? Eu acho que até estava escrito no livro, eu li esses dias, não li esse livro, né? Eu li a citação desse livro, Pequeno Príncipe, eu acho que é isso. Que fala de um menino lá que morava em um planeta, e aí ele tinha uma árvore lá que crescia e tal, e o trabalho dele nesse planeta era arrancar todas as mudas dessa árvore que crescia. Porque se ele deixasse crescer outras mudas, ele ia acabar com o planeta. Então, assim, o planeta só cabia ele e essa árvore que era muito grande. E uma rosa. Hã? E uma rosa. Não vi essa informação. Só tinha ele, uma rosa e uma árvore no planeta. Então era isso aí. Aí tinha. Então não. E o vulcão, tinha um vulcãozinho também. Então acho que não é essa. Então não sei se é o Pequeno Príncipe. É o resumo do Pequeno Príncipe. Mas enfim. Aí ele fala sobre um outro planeta lá. Tinha um outro menino que tinha, se eu não me engano, a mesma árvore. Ele deixou crescer três mudas, se não me engano, dessa árvore. E ele ficou se perguntando por que o outro, todos os dias, tinha esse trabalho de ficar cortando, de ficar podando, de não deixar crescer. E ele foi descansar, e deixou. Quando cresceu, o planeta todo veio abaixo, né? Enfim, destruiu o planeta. Aí ele estava falando sobre a questão dos nossos pensamentos. Que às vezes o nosso trabalho é dificultoso, é trabalhoso, mas é um trabalho que a gente tem que fazer. Não deixar que esse tipo de árvore, né, outras árvores cresçam no nosso pensamento. A gente tem que podar. É um trabalho difícil, mas tem que fazer. Entendeu? Fala, Lê. Eu ia falar sobre a questão das reações inesperadas, né? Que a gente tem. Eu lembro de um dia que a gente foi visitar sua avó e entrando ali naquela viaduto da freguesia, você parou, estava assim, bem lento e você perguntou pro moço que estava vendendo rosas, né? Quanto que é isso daí? E acho que era aniversário da sua avó, não sei. O meu primeiro pensamento, ele vai comprar uma rosa para dar para a avó dele, né? Bonito, né? Eu pensei assim. Aí, é tanto, dá uma aí. Aí ele pagou e não sei se fui eu que peguei, se foi você que pegou e me deu. Ele me deu. Falou assim, é para você. Como a minha expectativa era para a avó dele, que eu considero minha avó também, aquilo me encheu tanto que eu comecei a chorar. Mas não era um chorar doído, um chorar bonito assim. A lágrima veio, eu falei, meu Deus, será que eu tô tão carente assim que eu tô chorando desse jeito? Porque eu não esperava mesmo. E eu fiquei me autoanalisando assim, por que eu tô chorando tanto desse jeito? Que eu não conseguia parar de chorar. Aí eu não achei a resposta, por que eu agi daquele jeito? Mas eu me surpreendi com a minha reação, porque eu pensava na outra pessoa, né? Tanto que eu cheguei lá e eu queria que ela sentisse aquilo, eu dei a rosa pra ela. Falei, posso dar pra sua avó? A emoção já estava aqui dentro de mim, a rosa já não fazia mais. Já foi recebida. Já foi recebida, a rosa já estava lá dentro de mim, então eu queria que ela também Tá sentisse. até hoje, né? Que você lembra? Com muita alegria. Mas eu fiquei pensando, por que eu tô tão assim? Será que eu tô tão carente? Tão sensível, tão carente? Não precisa. Só Jesus na casa. Mas Lado alguém. bom, né? A reação boa. Fala, Thiago. Não, eu só comentar uma coisa. Por exemplo, a minha professora,
talvez tenha visto um pouco isso. Eu tenho ouvido muito sobre um podcast que eu gosto de ouvir, que é Carreira Sem Fronteiras. Aí eu já ouvi experiências de todos os lugares. Aí eles estavam. Sempre eles vão falando sobre dificuldades, sobre as coisas que acontecem. Aí a maioria deles que falam sobre as outras línguas, seja, sei lá, holandês, tailandês, fala do cansaço que é você estar em outro país e você forçar o seu cérebro a falar uma língua que não é sua nativa. Chega a doer a cabeça. Pessoas que chegam em casa às vezes até Eu passei por isso. passando mal. Quando veio um grupo de missionários da Colômbia aqui na igreja de Mantiqueira, ficaram 2 semanas com a gente, se não me engano. Aí eu tinha que ficar traduzindo eles o dia todo. Aí eu fiquei 2 semanas, né, naquele exercício, tá? A minha cabeça às vezes doía, porque é um negócio muito ruim. Você faz um esforço muito grande, porque você tem que exercitar o seu cérebro. Você já aprendeu, mas não é algo, como você falou, não é algo, não é um conhecimento tácito, né? Não é algo natural já. É algo que você tem que esforçar para poder, exceto tem uma galerinha que é poliglota que parece que só vira chave. Mas isso, o nosso cérebro, às vezes, gostei da frase que o pastor falou, é que o nosso cérebro, ele não quer gastar energia. Então, pensar é algo que ele não quer que a gente faça. Parece ser meio complexo, porque eu estou falando isso, mas eu estou usando ele para poder fazer isso. Nossa, é um paradoxo. Mas às vezes é muito confortável para a gente não se esforçar para mudar, não se esforçar para vencer as nossas limitações, sabe? E é cansativo a gente parar, pensar. É cansativo eu ler a Bíblia, não só por ler, mas eu ler e falar assim, pô, preciso mudar isso aqui. Eu vi uma citação de um livro, agora que eu não lembro qual foi o livro, tem uma mensagem que eu li, é que se eu leio algo, estou parafraseando, se eu leio, sei lá, um versículo da Bíblia e eu não pedi perdão por algo que eu li ali e não causou em mim uma vontade de mudar, talvez ou eu não estou lendo da forma que eu deveria ler, ou eu não estou pensando daquilo que eu estou lendo. Então, nosso cérebro ele precisa muito desse exercício. Às vezes, até a brincadeira simples, escova sempre os dentes com a mão direita, às vezes eu vou escovar com a esquerda. Eu escrevo meu nome com a direita, mas escrevo com a esquerda para poder exercitar. Por isso, por exemplo, quando alguém aprende uma língua, é muito mais fácil aprender a terceira, a quarta, porque seu cérebro já acostumou. As sinapses já estão ligadas no cérebro. Então, é muito interessante isso. Isso aí. Vamos terminar? Fala, Renato. Crianças, tá filmando, precisa de silêncio, senão não dá para mentir. Uma vez que eu ouvi um pregador, não vou lembrar do pregador, ele falou uma vez assim, quando viemos a pensar algo, né, que vai te afastar, né, pensamento te afastar, você não vem pronunciar, porque ali o inimigo está boicoteando ali, e ele ouve e ele usa essa situação para querer te afastar, ele, né, te puxa para o lado mal. Então, quando queremos pensar alguma coisa, devemos repreender. Eu estava vendo o pregador falando sobre isso, né? Porque quando está aqui é o momento de você bloquear, né? Pedir a Deus perdão, pedir a Deus para que ele venha te limpar disso. Quando você passa daqui para cá para falar, quando você pronuncia, por exemplo, se eu ligasse com meu primo, eu ia dar legalidade, ele ia entrar, talvez e fazer de repente, eu nem estaria mais aqui, mas ali eu tive a oportunidade de ficar com aquilo na cabeça, de chegar em casa, de tratar, o Senhor e não sei, o nosso Senhor Jesus, né? Também é bloquear esses pensamentos, né? Verdade. Quando você começa a falar, você está criando uma realidade, né? Porque eu já falei isso aqui várias vezes, né? A gente cria as realidades através do que a gente fala. Então você pode criar algo bom ou algo ruim, dependendo do que você fala. Deus criou todas as coisas da maneira fala. Ele falou que veio existir. Ele falou que veio existir. Né? Não é isso? Nós não somos feitos a imagem e semelhança dele. Então aquilo que você fala tem muito poder. Se você fala de coisa boa, vai acontecer. Se você fala de coisa boa, vai acontecer.
Ainda mais se você falar com fé. Quanto mais fé você botar naquilo que você está falando, seja ruim ou seja bom, vai acontecer. Então você fala assim, esse carro vai estragar. Se você está falando isso com fé, vai estragar mesmo. Pode esperar, entendeu? Fala assim, eu não vou conseguir pagar as contas pelo mês. Se você está falando isso com fé, não vai mesmo. Né? Se você já fala do lado bom, com fé, vai acontecer também. Então, quando você passa para a palavra, você toma muito cuidado, porque às vezes você está criando uma realidade que às vezes nem existe ainda, mas você está criando. Você está trazendo a existência através da fé. Se você acredita naquilo, vai acontecer. Né? Então, vamos orar para a gente encerrar. Semana que vem, a gente vai para o capítulo 2, o panorama visto da ponte de comando. E a gente vai fazer a tarefa de hoje, tá? Vocês têm aí 2 semaninhas para fazer a tarefa de hoje. Eu vou mandar hoje, se Deus quiser, eu vou chegar em casa e vou mandar logo para vocês terem tempo de fazer a tarefa de hoje, tá? Então, quem não escreveu no grupo, tá? A impressão da aula passada, tá? Escreve lá no grupo a impressão da aula de hoje, né? E aí coloca lá que isso vai incentivando outras pessoas a estarem também vindo e participando com a gente, tá? Então coloca lá no grupo, a aula de hoje para mim foi isso, assim, assado, né? Eu aprendi isso. Então, isso é importante, vai criando uma cultura, né? Que vai auxiliando o pessoal a estar presente também, participando com a gente, sendo edificado, amém? Então, corta lá o vídeo para a gente, por favor, e a gente vai encerrar orando. Pastor, eu não vi na aula passada porque o senhor falou que tinha que fazer, eu acho que era